A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical, a lição dos adultos, que tem por título Jesus viveu a experiência humana. Textuário encontra-se em Mateus, capítulo 4, versículo 23, que diz: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então, o objetivo dessa lição é nós demonstrarmos o lado humano de Jesus, tá? Porque existe algumas seitas, né, que negam a humanidade de Jesus. Então, essa lição tem por objetivo deixar claro, evidente, o relato bíblico, né, sobre a humanidade de Jesus. Como nós estudamos na lição passada, Jesus, uma só pessoa com duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Então, essa lição nós vamos focar a natureza de Jesus humana, Jesus 100% homem, tá? Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, tá em João, capítulo 1, versículos 43 ao 51, e depois Mateus, capítulo 26, os versículos 37, 38 e 42, que diz assim, João 1, a partir do 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus 26, a partir do 37, diz assim, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Amém? Então nós vemos aqui, só por essa leitura bíblica em classe, né, nesses dois trechos, primeiro aqui no Evangelho de João, capítulo 1, 43 e 51, nós vemos que Jesus aqui, né, ele chama Felipe para ir a Galiléia. Na verdade, Jesus ele morou ali em dois endereços, né, vamos dizer assim. Jesus ele foi criado, ele morou em Nazaré, e Jesus também, durante uma parte do seu ministério, morou em Cafarnaum, tá? Então isso já comprova a humanidade de Jesus, porque Jesus ele tinha um endereço fixo, né? Se fosse nos nossos dias de hoje, nós poderíamos dizer, Jesus tinha um CEP, eu quero achar Jesus, onde ele mora? Preciso mandar uma correspondência. Jesus ele mora em Cafarnaum, ele está ali na casa tal, em tal lugar, na rua tal, número tal, é a casa de Jesus. Mesma coisa aconteceu quando Jesus morava em Nazaré. Tanto que Jesus ele era conhecido em Nazaré, Jesus o Nazareno, né? Aqui a gente vê, nesse diálogo aqui entre Felipe e Natanael, né? Felipe convidando a Natanael ali, falando que eles acharam aquele que as escrituras, né? De qual Moisés falava pelas escrituras, Jesus de Nazaré, filho de José, e Natanael questiona, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então veja que Jesus ele era conhecido na cidade de Nazaré, só é conhecido num lugar
quem vive nesse lugar. Então, só por si só, esse texto já ratifica a humanidade de Jesus. Mas nós vamos ver ainda muitos outros textos na lição que vão estar respaldando biblicamente essa natureza humana de Jesus, tá? No trecho também que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus demonstrando os sentimentos humanos, né? Aqui no Mateus 26, 37 diz, né, que Jesus, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, né? Jesus estava próximo ali à crucificação e Jesus ali ele estava carregando um peso sobre ele quando ele vai orar ali no Getsêmani e ele está angustiado e entristecido. Angústia e tristeza é o quê? Sentimento humano, né? E aqui no 38 diz, né, Jesus orando, a minha alma está cheia de tristeza, Jesus dizendo, né, melhor, aos discípulos, ele dizendo, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo, que ele estava convidando os discípulos ali, Pedro, né, Tiago e João, a estarem orando com ele naquela situação. E a gente observa aqui que Jesus ele demonstra aqui sentimentos humanos, tá? Alguns outros versículos também que nós vamos estar mencionando agora que embasa essa humanidade de Jesus, tá? Para ficar bem claro, o objetivo da lição é esse, deixar claro a humanidade de Jesus. Nós podemos destacar aqui um texto em Mateus capítulo 4, versículos 23 até o 25, que diz, ó, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, que trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, ele os curou, de sorte que os seguiam grande multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Ou seja, aqui fica claro também que a natureza humana de Jesus, as pessoas conheciam Jesus, ouvia a sua fama correr na Galiléia, em diversas outras regiões. Como é que as multidões iam seguir a Jesus se ele não fosse humano? Não é verdade? Então veja que essas heresias que negam a humanidade de Jesus, por si só elas não se sustentam diante de tantos relatos bíblicos que comprovam essa humanidade, né, de Jesus. A gente pode citar outros versículos também, ó. Marcos, capítulo 6, os versículos 2 e 3. Vamos dar uma olhadinha aqui o que diz, né? Em Marcos, capítulo 6, versículos 2 e 3, ó. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas, e que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Veja, a natureza humana de Jesus aqui nesse texto, em Marcos capítulo 6, é ratificada mostrando aqui a família de Jesus. Fala da profissão de Jesus, as pessoas conheciam Jesus pela sua profissão que ele herdou do seu pai, né? Jesus era um carpinteiro. Não é este o carpinteiro, o filho da Maria, o irmão do Tiago, do José, do Judas? Não estão aqui também as suas irmãs? Veja, quem que tem irmãos, irmãs? Quem que tem mãe? Quem que tem profissão? Se não é uma pessoa, não é? Como que Jesus pode não ser uma pessoa e com tanto relato bíblico que aqui ratifica a sua humanidade? Jesus tinha família, Jesus tinha trabalho, quer dizer, isso deixa mais do que claro a natureza humana de Jesus. Outro texto, Lucas, capítulo 4, versículo 16, vamos ver o que diz. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Veja, Jesus chegando em Nazaré, onde ele foi criado. O que significa a palavra criado? Onde ele cresceu, onde ele passou a sua vida.
né? É a mesma coisa de nós falarmos, por exemplo, eu moro em São Paulo, eu fui criado na cidade de São Paulo, quer dizer, eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, vivo em São Paulo, as pessoas aqui da região onde eu nasci, onde eu cresci, me conhecem, sabem que eu sou daqui. O texto aqui está deixando claro, Jesus chegando a Nazaré, onde fora criado, ou seja, na cidade onde ele cresceu, onde ele viveu ali toda a sua vida, ele cresceu, as pessoas o viam, o conheciam, sabiam quem ele era, é o filho de Maria, né? Sabiam de qual família ele era, depois sabia da sua profissão, carpinteiro. Veja que são provas, são relatos que testificam da humanidade de Jesus, tá? Um outro texto aqui também, Lucas, capítulo 5, ó, versículos 27 ao 30, que diz assim: depois disso saiu e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me. Este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deu-lhe então Levi um alto banquete em sua casa. Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam à mesa com eles. Murmuravam, pois, os fariseus, seus escribas, contra os discípulos, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Outra evidência da humanidade de Jesus. Jesus participou de diversos jantares em diversos lugares. Jesus comia, Jesus bebia, tá, junto com as pessoas. Então isso deixa muito claro a natureza humana de Jesus também por esses versículos. Vamos aqui citar mais versículos, porque o objetivo da lição é embasar a humanidade de Jesus. João capítulo 2, versículos 1 e 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná, na Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Ou seja, Jesus aqui ele participou de um casamento em Caná da Galileia. Jesus ele foi convidado para esse casamento, como o texto aqui em João 2:2 diz, ó, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Como é que você vai convidar alguém para um casamento que não é humano? Não é verdade? Então veja que aqui também fica muito claro a humanidade de Jesus, tá? E aqui nós podemos citar também mais um versículo, João 4, tá? Versículos de 7 a 10, que diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe de Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes teria pedido e ele te haveria dado água viva. Ou seja, Jesus aqui, ele conversa com uma mulher samaritana lá no poço de Jacó e ele evidencia que o seu lado humano, manifestando a essa mulher que tirasse água para ele, pedindo-lhe água, porque ele tinha sede, tá? Se Jesus tinha sede, é porque a sua natureza humana aqui também era evidente, ok? Então, esses versículos já deixam por si só bem claro, né, bem embasado nessa lição sobre a natureza humana de Jesus. Nós vamos estar vendo aqui agora, fazendo a leitura da introdução da nossa lição, ó, que diz assim: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro, solitariamente isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social, religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Então Jesus, ele não foi aquela pessoa que ele viveu isolado, à margem da sociedade, como um eremita, como um monge, num retiro onde ele não se comunicava, onde ninguém o via. Não, muito pelo contrário. A Bíblia nos mostra Jesus com vida social, com amigos, né, onde ele era conhecido na sua cidade, onde ele tinha uma profissão, onde as pessoas o conheciam pela sua profissão, ou seja, Jesus ele tinha uma vida social ativa, tá? Então, o seu lado humano aqui era muito bem evidenciado aqui, baseado nas Escrituras.
O tópico 1 fala sobre a experiência humana no ministério de Jesus, né? Jesus era aquele que debatia com autoridades religiosas, ele frequentava ali as sinagogas, Jesus ele tinha ali contato com os fariseus, com os saduceus, como diz aqui, né? No tópico 1, no item 1 da nossa lição. Jesus ele debatia com essas pessoas, ele fazia leitura de textos sagrados do Antigo Testamento dentro das sinagogas. Veja que Jesus aqui fica muito claro a sua natureza humana quando ele debate com alguém, quando ele conversa, quando ele ali discute sobre as escrituras, enfim. Isso mostra para nós um homem de fato, né? Um homem visível, palpável, onde as pessoas interagiam, conversavam com ele, tá? Então a natureza de Jesus aqui, ela fica muito evidente, né? Mesmo na vida social, religiosa de Jesus, ele participava de uma vida social intensa, né? Ele escolheu seus discípulos, ele apresenta, assim, o Evangelho de Lucas também apresenta a genealogia de Jesus, uma descendência humana, conforme as profecias bíblicas, não é? Jesus ele veio ali da tribo de Judá, ele vem da linhagem de Davi, uma linhagem messiânica, evidenciando a sua natureza humana, tá? Apesar de Jesus ele ter nascido também de uma virgem, né, que isso também deixa claro a sua humanidade. Jesus ele nasce de uma mulher. Jesus ele não é um ser que ele aparece do nada, sem nenhuma explicação, que de repente ele surge de algum lugar e começa ali o seu ministério, não. Tem toda uma história muito bem embasada desde o seu nascimento, né, que foi uma intervenção do Espírito Santo, que foi um nascimento ali, uma obra de Deus, né, através do Espírito Santo, onde uma virgem engravida e dá à luz. O nascimento de Jesus foi um nascimento normal, como de qualquer uma outra criança, um parto normal de Maria ali, onde ela teve Jesus. Jesus ele é inserido humanamente no mundo. Jesus ele cresce, um bebê. No Evangelho de Lucas há relatos de Jesus ainda um adolescente, né? Quando Jesus tinha 12 anos ensinando ali na sinagoga, ou seja, a Bíblia ela não apresenta um Jesus que de repente apareceu sem nenhuma explicação. Muito pelo contrário, Jesus embasado com fatos históricos, falando sobre sua família, sobre o seu nascimento, sobre a cidade onde ele cresceu, onde ele viveu, sobre profissão, sobre interação social, sobre interação religiosa na sinagoga. Veja, se isso não for atos de uma pessoa, né, como explicar tudo isso? Obviamente, isso é ato, sim, de uma pessoa. Jesus, 100% homem. A natureza humana de Jesus fica muito clara nas Sagradas Escrituras, tá? Jesus, ele tinha parentes, ele tinha primos, né? O próprio João Batista era primo de Jesus. Então a gente vê aqui características próprias, né, do ser humano de Jesus. Jesus ele também ele tem sentimentos, a Bíblia deixa claro sentimentos humanos, né, que Jesus ele teve. Em certas ocasiões Jesus se entristece, em certas ocasiões Jesus chora, em certas ocasiões Jesus se compadece, ou seja, sentimentos humanos que evidenciam uma natureza humana de Jesus, né? Alguns textos sagrados ratificam isso. Por exemplo, quando nós olhamos também lá o escritor aos Hebreus, ele ratifica lá em Hebreus capítulo 4, ó, vamos ler aqui que o escritor aos Hebreus diz, capítulo 4, ó, e os versículos, acho que a partir do 15, ó. Isso, ó, diz assim, Hebreus 4, 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Que nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades humanas, tá? Que como nós, aqui ele está se referindo à nossa natureza, que como nós, homens, tá? Jesus também tendo a sua natureza humana, 100% homem, ele porém em tudo foi tentado, mas com uma diferença, sem
pecado, um homem perfeito, tá? Então, nós vemos aqui em diversas passagens a ratificação, a autenticação da natureza humana de Jesus, tá? Tanto que Jesus, quando ele é crucificado, ele morre, né? Como que uma pessoa morre se ela não é humana? Ele morre, mas com uma diferença. Ele vence a morte e ressuscita, né? E vive eternamente. Glória a Deus, aleluia. O tópico 2 fala sobre heresias que negam a humanidade de Jesus. Nós vamos citar aqui algumas dessas heresias, tá? A primeira delas é o apolinarismo. Apolinário foi um bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, e a psique, a alma animal, e a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, a alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psique humana, mas não um pneuma humano, tá? Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse espírito humano. É claro que aqui nós vemos que o comentarista da lição até comenta aqui dizendo que a reação da igreja, a humanidade plena de Jesus, está clara no Novo Testamento, né, que fala do corpo físico de Cristo e também a alma e do espírito, tá? A gente falou aqui, Jesus, né, citamos lá Mateus 26, 38, né, quando Jesus fala sobre a sua humanidade, que a sua alma se angustiava, se entristecia, ou seja, Jesus deixa claras as questões da sua alma. A humanidade de Jesus é igual à nossa, tá? A diferença é que Jesus ele teve ali a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451, tá ok? Uma outra heresia também que surgiu foi o monotelismo. É a doutrina cristã teológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade ou desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Terceiro Concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo, tá? É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente produzidas pela vontade humana, tá? Pela natureza humana, sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo dizendo que existe um Jesus, duas vontades, sendo a humana submissa à divina, tá? Então, esse monotelismo também foi considerado heresia e descartado pela igreja. Como essas heresias, o tópico 3 fala, como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países: o Egito, Israel e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento de Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, tá? E os Mormons também declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro, tá? Então, segundo esses movimentos de nova era, esse movimento também dos Mormons, eles falam que Jesus esteve na Índia, depois aparece em Israel para começar o ministério. Os Mormons declaram que Jesus esteve nos Estados Unidos. Nós já vimos aqui nos textos bíblicos que mostram Jesus que nasceu em Israel, né? Que cresceu em Nazaré, que foi criado naquela região,
que era conhecido, possuía famílias, possuía amigos, possuía uma profissão. Então, essas teologias ou essas teorias ocultistas, esses movimentos de nova era, eles não se sustentam em si mesmos diante dos relatos bíblicos, né? Porque, segundo esses movimentos, mostram um Jesus como se ele desaparecesse e aparecesse onde queria. E não, Jesus ele nasceu num lugar, ele cresceu naquele lugar, ele conviveu naquele lugar, ele era conhecido das pessoas naquele lugar. Então essas teorias elas não se sustentam em si mesma mediante aos relatos bíblicos sobre a natureza de Jesus, tá? Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos, né, que falam sobre essas aparições de Jesus na Índia, nos Estados Unidos, contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era naturalmente na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver, os seus ensinos, refletem a cultura judaica, tá? Sua maneira de se portar, tudo baseado nas características da cultura judaica. E nada há que se pareça com a cultura hindu, né? Tanto que as pessoas o conheciam, né? Conheciam a Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Né? Então veja que a atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia, por exemplo, ou de qualquer outro lugar, tá? Então veja que as características de Jesus evidenciam que Jesus ele era daquela região, conforme os relatos bíblicos, ele seguia a religião, né? Ali conforme os relatos bíblicos, a sua aparência, os seus costumes, todos de acordo com a cultura religiosa judaica da época, ok? Bom, então a conclusão dessa lição, que já deixa mais do que claro a natureza humana de Jesus para todos nós, né? Não termos nenhuma dúvida, os relatos bíblicos são claros e evidentes. A conclusão ainda diz: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Ok? Amém? Fica aqui essa rápida exposição da lição. Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus possa ministrar melhor em cada coração e que vocês tenham uma excelente aula aí no próximo domingo. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.